Andamos tão agitados, cercados de tanto barulho, que um momento de silêncio para alguns pode ser sinônimo de tranquilidade, mas para outros pode trazer desconforto, constrangimento e podem ainda sentir falta dos barulhos habituais. Andamos agitados com muitas coisas, ouvindo barulhos que nos cercam de todos os lados. Mas hoje somos chamados para um lugar de silenciar todos os barulhos, todas essas vozes, para escutar a única voz que realmente importa. Deus quer ser a voz que te guia, que te ampara e te conduz para a vida eterna. Meu filho, escute o que eu digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Provérbios 4, 20 e 21. Esse é o convite para você nessa manhã. Silenciando vozes e escutando a voz. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando nós... Hoje, apesar de que, como os vídeos ficaram muito em silêncio, né, por muito tempo, não deu para perceber. Mas nós tivemos 30 segundos de silêncio, antes que alguma coisa aqui acontecesse. Eu percebi algumas pessoas olhando para o lado, né, para ver o que estava acontecendo, se mais alguma coisa estava dando errado, porque como os vídeos já estavam dando errado, né, já estavam saindo sem som. Mas perceba que a gente anda tão agitado, a gente anda tão cheio de barulhos ao nosso redor, que quando há um pouquinho de silêncio, quando quando nós nos aquietamos de alguma forma, parece que algo está errado, parece que muitas vezes o silêncio pode ser ensurdecedor. E hoje nós estamos sendo convidados para nos aquietar, silenciar as vozes para que nós possamos escutar a única voz que importa, que é a voz do Senhor. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo que foi lido, que é Provérbios 4, 20 e 21. E você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui pelo telão. E nós vamos deixar que isso entre e penetre no nosso coração, para que a gente possa, de fato, aprender a silenciar aquilo que precisa ser silenciado, para que nós possamos escutar aquilo que precisa ser escutado. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, estamos aqui, Pai, porque nós precisamos Te ouvir, estamos aqui porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e aquietar o nosso coração diante da Tua presença, sermos guiados por essa voz de comando, essa única voz que importa, que o Senhor possa falar conosco aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, é muito importante a gente prestar atenção em algo que acontece. Nós estamos mesmo diante de muitos estímulos. Nós somos rodeados de muitos estímulos. E é por isso que aqui em Provérbios, ele fala, filho meu, atenta. Atenta. É uma chamada, atenta. Tenha atenção, preste atenção. Sabe quando você está falando com uma criança, né, quem é professor aqui, né, Michele, sabe? Você vai chamar a atenção, vai falar, presta atenção. O que eu estou te ensinando aqui é importante. Então, é por isso que Deus ele chama a nossa atenção e fala, atenta. A atenção, ela é um processo cognitivo. A atenção é algo que é uma habilidade nossa, desenvolvida, né, no nosso processo cognitivo, que faz com que a gente se divida em estímulos que são mais relevantes. Para quem, por exemplo, dirige, a gente precisa ter atenção muito dividida,
né? Então, eu preciso prestar atenção no retrovisor, eu preciso prestar atenção no carro da frente, eu preciso prestar atenção no carro do lado, eu preciso prestar atenção em muitos estímulos. Então, a nossa atenção, ela é esse processo cognitivo que faz com que a gente escolha ou, ao mesmo tempo, divida essa atenção. Às vezes, nós precisamos estar com a nossa atenção bem concentrada em algo, não dá para dividir a atenção. E hoje, o que o Senhor está dizendo para nós é: não divida a atenção com aquilo que eu estou falando com você. Atenta para as minhas palavras. E a atenção, hoje em dia, ela tem sido muito prejudicada. E é por isso que Deus fala: inclina os teus ouvidos para as minhas razões. Inclina os teus ouvidos para as minhas palavras. E esse é um desafio para nós. É um desafio, porque nós estamos em constante barulho, estamos em constante estimulação. Não é verdade? E eu não estou falando nem só da tecnologia, nem só das redes sociais que nos estimulam o tempo inteiro. Mas nós estamos sempre com uma demanda muito grande, muita coisa para ser feita ao mesmo tempo. As mulheres têm o poder, têm uma habilidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas, muitas vezes, isso nos desgasta também, né? Requer ali muita energia. E você nunca consegue ficar em total silêncio. Ainda que em casa. Percebe que se você ficar em total silêncio na sua... Aqui agora mesmo. Se nós ficarmos em total silêncio, a gente vai ouvir os barulhos do ar-condicionado ainda. Lá na nossa casa, se você fica em total silêncio, ainda tem barulho dos carros da rua, tem barulho da geladeira. Lá em casa tem a geladeira faz aqueles barulhinhos de jogar água. E se eu estiver em total silêncio, eu sempre assusto com esse barulho. Porque é aquele barulhinho que fica fazendo ali. A gente está sempre com muitos estímulos, muitos barulhos ao nosso redor. E percebe que se você está num lugar extremamente barulhento, aí sim, com muitas vozes, muitas pessoas falando, como na feira, por exemplo. Você vai na feira, tem um gritando, vendendo limão de um lado, outro vendendo laranja do outro vendendo abacaxi, outro vendendo alface. E é uma gritaria, e na minha mão é mais barato. E aí você não sabe nem o que é na mão do outro que é mais barato, porque você está só ali no meio daquela confusão. Você está ouvindo muitos barulhos, mas não está escutando nada. Você sabia que existe uma diferença entre ouvir e escutar? Existe uma diferença muito grande. Porque ouvir é um processo mecânico, é natural. Os sons, eles entram pelo nosso canal auditivo, aí tem uma vibração nos nervos, e aí então a gente consegue, o cérebro interpreta os sons que vão entrando. Isso é ouvir. Mas escutar requer parar para realmente interpretar o que está sendo dito, assimilar o que está sendo dito. Então, escutar requer atenção. Escutar requer atenção. E nós, então, esse é o nosso desafio hoje, porque escutar a voz de Deus no meio de tantas vozes, de tantos barulhos, de tantos estímulos, pode ficar cada vez mais difícil. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não grita. Ele não compete com os barulhos que estão ao nosso redor. Deus não grita. Você só vai escutar se você estiver perto. É preciso estar perto. Se você estiver longe, você vai correr o risco de não escutar a voz de Deus. E eu quero falar com você a respeito de alguns barulhos, algumas vozes da nossa vida que podem estar fazendo com que a gente não escute a voz de Deus. E a primeira delas são as vozes do dia a dia. São as vozes do nosso cotidiano, as coisas que vão nos acontecendo. Olha o que fala lá em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Preste bem atenção que o versículo aqui ele fala que aquele que foi semeado entre os espinhos é o que
ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e as riquezas o sufocam. Ou seja, quando nós só ouvimos, quando nós estamos aqui na igreja, ouvimos a palavra, ouvimos pregações pelo YouTube, nós até lemos a palavra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós vamos ser sufocados pelos espinhos que vão crescer ao nosso redor. Não há raiz, não há como nós sermos frutíferos. Aqui está dizendo, fica infrutífero. Agora, quando nós escutamos, quando essa palavra, de fato, ela entra no nosso coração, ela entra na nossa mente, e ela realmente, ela ocupa lugar, ela faz morada, aí sim nós vamos ser aqueles que são plantados em terra boa, e vamos ser frutíferos, em nome de Jesus. Então, no dia a dia, tem muitas coisas, muita fascinação, muitos espinhos que podem nos levar a sufocar a palavra e deixarmos de ser frutíferos e escutar de fato, porque essa agitação e esses estímulos, só um minutinho, eles vêm de todos os lados. E a gente não vai conseguir se isentar de todos esses barulhos. Não dá. Não dá para você só achar que você vai ficar livre de todos eles. Eles vão sempre existir, mas a gente precisa treinar os nossos ouvidos. Treinar para que nós possamos, de fato, escutar a voz de Deus, porque temos crescido demais em distrações. Nós temos dividido demais o nosso coração com outras coisas e nós temos sido roubados. É isso que eu sinto, nós temos sido roubados. Roubados de escutar a voz de Deus para guiar as nossas vidas. E alguns barulhos no nosso dia a dia, que a gente pode perceber que podem fazer um estrondo na nossa vida, são, por exemplo, as dificuldades em família. As dificuldades dentro do lar, marido, mulher, pais, filhos, irmãos, as desavenças, as coisas que não são acertadas, conversas que são adiadas, lugares que a gente vai deixando ficar com abismos enormes, buracos enormes, um entre o outro. Então, são coisas que nos trazem muito barulho. Porque isso tira a nossa paz. Rouba ou não rouba a nossa paz? Rouba a nossa paz. Quando a gente não está em concordância, quando nós não estamos em concordância com as pessoas de dentro da nossa casa, nós vamos sendo roubados. E isso vai fazendo um barulho, um estrondo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E isso nos impede de escutar também a voz de Deus, inclusive a respeito dessa situação, inclusive a respeito dessa circunstância. Uma outra coisa que rouba a nossa paz também e que faz um barulhão são as dificuldades financeiras. Quando nós estamos passando por dificuldades financeiras, isso realmente faz muito barulho dentro da gente. Traz esse lugar de estrondo no nosso coração. E aí nós não conseguimos também ver a mão do Senhor. E a gente pode, inclusive, nos sentir abandonados, desamparados. E esquecer daquilo que o Senhor já disse, que foi: eu não te deixarei e eu não te desampararei. Essas coisas podem fazer tanto barulho que nós não conseguimos ouvir aquilo que já foi dito até. Não conseguimos escutar e assimilar aquilo que já está dito. Eu não te deixarei. Eu não vou te desamparar. Você não está sozinho. Isso é por um tempo. Eu estou vendo. Eu estou provendo. E as dificuldades financeiras no nosso dia a dia, elas causam tanto estrago, causam divórcio, causam brigas, causam até mortes, né? Em alguns lugares, em algumas famílias, pessoas tiram a própria vida por causa de dificuldades financeiras. Nós sabemos que isso acontece.
que isso não está tão longe de nós. E a gente precisa, então, entregar e confiar que o Senhor está no controle. Ele conhece todas as nossas necessidades. Uma outra coisa que faz muito barulho no nosso dia a dia são coisas que nós não conseguimos controlar. Não há como controlar doenças que chegam. Não há como controlar tragédias que podem acontecer na nossa vida. Não há como controlar as decepções, as perdas que nós vamos sofrer. Não há. Só que essas coisas, elas vão ocupando um espaço tão grande, elas vão alugando a nossa mente, vão alugando o nosso coração de uma tal forma que nós não escutamos mais a voz de Deus. Lembrem-se, Deus não grita, só escuta quem está perto. Se nós não estivermos perto e deixarmos que essas coisas fiquem ocupando os espaços do nosso coração e da nossa mente, nós não vamos escutar a voz de Deus. Não vamos ter esse relacionamento de conexão com Ele. Então, as doenças, as perdas, as tragédias, alguém aqui consegue controlar essas coisas? Nós não temos o poder de controlar. Doenças você pode até prevenir de alguma forma, algumas delas, fazendo aí seu check-up, se cuidando, se exercitando, comendo melhor. A gente pode evitar algumas doenças, mas outras, elas vêm sem aviso prévio. E nós somos pegos de surpresa. E é muito difícil. Nós, lá em casa, por algum período na nossa vida, nós enfrentamos situações muito graves em relação à saúde, com o André, com as crianças, com a Gabriele. E foram coisas muito, de uma maneira muito inesperada, de um dia para o outro. Não dá tempo de você se preparar, se é que alguém consegue se preparar para esse tipo de coisa. Isso faz muito barulho. Isso tira a gente do eixo, porque nós somos seres humanos. Não tem nenhum problema também em nós nos entristecermos ou ficarmos, muitas vezes, sem saber, sem chão. Mas isso acontece por um momento e a gente precisa voltar para esse lugar de segurança em Cristo. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha. É onde nós estamos apoiados, é onde nós estamos alicerçados. É nele, é nele. Então, todas essas coisas, cabe a nós silenciarmos essas vozes, esses barulhos, para que a gente possa deixar que Ele fale. Agora, uma outra coisa que também pode fazer muito barulho e nos impedir de escutar a voz, são as vozes externas. São as vozes de outras pessoas. A gente ouve muita coisa de muita gente, não é? A gente ouve desde crítica a elogio, que às vezes é um elogio exagerado também. Então, a gente ouve muita coisa de muita gente. E aí, essas vozes, elas podem gerar em nós essa necessidade de ser aceito, de ser amado. Se você está sendo muito criticado, se você está sendo muito atacado, isso vai gerar em você uma sensação de fracasso, uma sensação de incompetência. E aí você pode passar a ouvir as vozes das outras pessoas por uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de que em algum lugar alguém veja o valor que eu tenho. E aí a gente começa a ouvir essas vozes externas e elas passam a fazer, então, parte daquilo de quem nós somos. E esse ser amado, ser elogiado, ser acolhido muitas vezes, isso é tudo muito bom. E isso, na verdade, é uma necessidade nossa como ser humano. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Nós fomos feitos para viver em comunhão uns com os outros. Então, esse pertencer, que é um lema nosso, inclusive, ser e pertencer. Esse pertencimento, ele é muito importante, mas a gente precisa tomar cuidado para não fazer dessa necessidade uma isca para que a gente seja atraído para todas as vozes externas,
para que a gente não seja enredado de tal forma que a gente não escute mais a voz que vem do alto. Porque a gente precisa entender que essa necessidade de ser aceito e ser amado pode ser também uma cilada. Sabe, Paulo, ele dá uma chamada, o apóstolo Paulo, ele dá uma chamada nas igrejas da Galácia, porque eles estão dando ouvido há tantas vozes externas, que é interessante que ele chega e diz assim: eu me admiro que vocês tenham deixado tão rápido de seguir aquele que os chamou para viver a graça do Evangelho, para ficar ouvindo outras vozes. E é interessante isso, ele diz assim: eu me admiro que vocês tenham deixado tão rápido, que fogo de palha. Vocês ouviram a verdade do Evangelho, vocês foram chamados para viver a graça do Evangelho, mas aí começaram a ouvir outras vozes, dizendo outras coisas, e aí vocês rapidamente foram para outro lado. E aí, lá no versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas, ele fala assim: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Quando a gente tenta agradar as pessoas e deixamos de escutar a voz de Deus, nós não estamos mais nos comportando como servos de Cristo. Não estamos mais permitindo que a voz dele seja a única que nos guia. Vocês já conheceram pessoas que têm zumbido no ouvido? Já, meu sogro, né? Está com muito zumbido no ouvido. Eu tenho um pouquinho aqui desse lado esquerdo, mas eu só escuto se estiver em muito silêncio, mas muito silêncio, para eu ouvir esse zumbido aqui no ouvido. Desde que eu tive Covid, eu fiquei com esse zumbido no ouvido. Ninguém nunca resolveu ele para mim. Então, ele está aqui, de vez em quando eu escuto, esqueço que ele existe. Mas o zumbido traz uma perturbação, principalmente se ele tiver uma intensidade maior. Você imagina, você o tempo inteiro, para quem tem um zumbido, como é o do meu sogro, mais grave, que mesmo no meio do barulho a pessoa escuta esse zumbido, ele traz uma perturbação. Você imagina um negócio apitando no seu ouvido dia e noite. Dia e noite. E esse zumbido ali, tirando a paz, tirando a concentração. Às vezes não dá para entender com clareza o que está acontecendo, porque tira a nossa concentração. Mexe com a nossa atenção. Mas sabe o que acontece? Existem muitos zumbidos espirituais. Muitos zumbidos que nada se assemelham com a voz do nosso Deus. E que a gente pode estar dando ouvidos, porque eles são gerados por quem fica aqui e ali caçando para preencher um vazio. E quantas pessoas elas estão indo o tempo inteiro de encontro, de ouvir de fulano, não, porque ali não sei aonde tem uma missionária. E aquela mulher, ela traz uma... Pode ser verdade. Pode ser verdade, mas você tem acesso. Você tem acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós não precisamos ficar atrás de zumbidos espirituais para que a gente possa escutar a voz de Deus. Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. E está disponível para nós esse acesso. Aí a gente percebe que muitas pessoas ficam caçando dessas fontes duvidosas, bebendo de água duvidosa. E enquanto nós já deveríamos estar crescendo em conhecimento de Cristo. Porque quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aprofundo, mais perto eu vou estar. E quanto mais perto eu vou estar, mais eu vou escutar. Deus não grita, só escuta quem está perto. Paulo ele vai falar também lá em Efésios, para que a gente não seja mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. É hora de crescer, queridos, é hora de nós crescermos. É hora de nós pararmos de esperar
Que outras pessoas nos tragam respostas. Você e eu precisamos ser responsáveis por aquilo que nós carregamos. Nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E Ele fala comigo e Ele fala com você. Então é hora de nós nos responsabilizarmos por esse lugar que Ele habita aqui dentro de nós. Essas vozes externas, elas nos atrapalham de ouvir a voz original sem interferência. Você já ouviu rádio com interferência? Ô, coisa chata, você não entende nada. Porque a hora que você está ouvindo, vai dar uma notícia, e faz assim, entra uma outra coisa, uma outra pessoa que estava falando que... E aí fica aquela confusão. É um programa de uma coisa, uma música sertaneja, aí vai um rock pesado. Você não entende nada. As vozes externas fazem isso na nossa cabeça. Você vai estar com um monte de interferência e não vai escutar a voz que importa. Mas aí vem uma voz mais difícil de você silenciar. As vozes internas. E eu não estou falando do transtorno psiquiátrico de esquizofrenia. Porque existe, ele é real, precisa de tratamento. Eu estou falando de vozes internas que muitas vezes fazem tanto barulho dentro de nós, que às vezes a gente está aqui, está olhando, parece que a pessoa está tranquila, mas só Deus sabe o que está acontecendo aqui dentro. Só Deus sabe. Às vezes, a hora que a gente vai dormir, não é? A hora que a gente vai deitar. Parece que passa um filme de tudo que está acontecendo na nossa mente. E aí a gente começa a pensar e repassar todo dia, e repassar o que tem que fazer no dia seguinte. E essas vozes internas são constantes e a gente precisa entender o lugar delas, de cada uma delas. Os pensamentos constantes que vêm em nós, pensamentos que a gente não controla, pensamentos que fazem barulho na nossa alma, fazem barulhos no nosso coração, e a gente precisa silenciar esses barulhos internos para que a gente possa escutar o que Deus está dizendo a nosso respeito. Porque os nossos pensamentos, eles podem ser muito enganosos. Os nossos pensamentos, eles podem estar sendo influenciados pelas vozes externas, pelos barulhos do nosso dia a dia. E às vezes o que a gente pensa não é a verdade de Deus sobre nós. Olha o que Jeremias 29:11 vai dizer. Porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu fico com os pensamentos do Senhor ao meu respeito. Eu fico com esses pensamentos, porque esses pensamentos são a verdade. Se Jesus é a verdade, e Ele é a única verdade, o que Ele pensa é a verdade. E nós precisamos conectar a nossa mente com a mente de Cristo, de tal forma que nós venhamos a receber dEle, e que Ele possa também moldar a nossa mente, moldar os nossos pensamentos. Porque esses barulhos, essa ansiedade, o medo, a raiva, a insegurança, eles vão se tornando cada vez mais alto. É como se fosse aquele voluminho que a gente vai aumentando aqui, vai aumentando cada vez mais na nossa cabeça. Quem aqui assistiu o filme Divertidamente? 1 ou 2? 1. Quem já assistiu 2? Agora a gente tem a ansiedade, né? Que é a voz do século. E aí a gente percebe lá naquele filme que é muito legal para a gente visualizar, né? É lúdico, enfim. Mas como as nossas emoções, elas podem nos controlar de tal forma que nos tiram do eixo, tiram a gente do prumo. E todas as nossas emoções, elas são importantes. A gente não pode descartar nem a ansiedade, porque ela também é protetiva. Se a gente não tiver nenhuma ansiedade, a gente morre, gente. Se a gente estiver atravessando a rua e o caminhão está vindo e você não tiver uma ansiedade de dar uma corridinha, você vai morrer. Você precisa ter medo também. Medo também protege. O medo protege da gente fazer bobagem. Então, todas as nossas emoções, elas são importantes, mas elas têm o seu lugar. E elas precisam estar submetidas a Cristo.
Quando isso acontece, nós temos o combo perfeito. E aí a gente entende que Ele controlando a nossa mente, nós estaremos seguros. E esses barulhos internos, eles vão diminuindo. E a gente vai sendo treinado a ouvir a voz dEle. Lá em João 10, 27, Jesus ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E elas me seguem. É interessante a gente ser comparado com ovelha. É muito interessante, porque tem algumas coisas, algumas curiosidades sobre a ovelha que eu quero compartilhar com você aqui. E a ovelha é um animal muito dócil, né? É um animal dócil, é um animal ali tranquilo. A gente às vezes está mais para bode do que para ovelha, né? Porque a gente não é muito dócil muitas vezes. Mas a ovelha é esse animal que, na verdade, reconhece a voz, reconhece o cheiro do pastor. Não é à toa que Jesus nos comparou com ovelhas. A ovelha precisa ser conduzida e corrigida constantemente. Ela é frágil. Ela é alguém que se dispersa com facilidade. A ovelha está no aprisco e ela se dispersa com facilidade. Olha só isso aqui. Primeira curiosidade sobre a ovelha, para que você possa ver se você se encaixa aí nesse requisito. A ovelha, se ela não ouvir a voz do pastor por algum tempo e nem sentir o cheiro dele, ela se desespera. Ela se desespera e ela acaba se perdendo. E aí ela precisa ser resgatada. É por isso, então, que Jesus, o bom pastor, deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu. Porque sempre vai ter uma ovelha perdida. Sempre ter uma ovelha que não está escutando a voz do pastor direito, não está sentindo o cheiro do pastor e se perde. Então a ovelha, ela acredita que o pastor não está mais ali, no aprisco. E com a gente acontece o mesmo. Às vezes as tristezas vêm, as preocupações, os barulhos internos, eles vêm, o medo, a ansiedade, e vão girando em looping dentro da nossa cabeça, de uma forma tão avassaladora, que a gente perde a sensibilidade de ouvir a voz de Jesus. E aí parece que Ele não está mais ali, e que a gente está sozinho, e que essa angústia vai ser permanente. Mas Ele nunca deixou de estar lá. Ele nunca deixou de estar. Se há uma promessa que nós temos em Cristo, eu não te deixarei só. Eu não te deixarei só. Nós temos essa promessa em Cristo Jesus. Ele nunca deixou. E Ele sempre vai resgatar e corrigir para trazer a gente para perto. A correção pode doer, mas Ele vai fazer isso por amor a nós. Uma outra curiosidade sobre as ovelhas é que elas enfrentam um problema muito constante. Elas são infestadas por moscas. Vêm as moscas no rosto da ovelha e fazem zumbido no ouvido dela e atrapalha a visão, atrapalha de ouvir. E se ela não ouvir a voz do pastor, o que acontece? Ela se perde. Se ela não tiver atenção para ouvir a voz do pastor, ela se perde. Então a ovelha, ela fica muito perturbada com essas moscas. E aí o que o pastor faz? Ele joga óleo na cabeça da ovelha. E esse óleo vai descendo sobre a cabeça dela e vai blindando ela de moscas. Blinda os ouvidos, blinda os olhos e traz paz sobre aquela ovelha. Porque é o seguinte, gente, se ela ficar perturbada com as moscas, você sabe o que essa ovelha faz? Ela sai correndo enlouquecida pelo aprisco. Ela corre sem direção. Só que tem uma coisa ainda pior do que ela correr sem direção. Sabe as ovelhas distraídas que não estavam ouvindo a voz do pastor e que fica meio perdida, que não sabe aonde está? Quando ela vê essa ovelha louca correndo, cheia de mosca, cheia de zumbido, ela corre atrás da ovelha também. E sai todo mundo enlouquecido do aprisco. E corre, e eles vão para um lugar perigoso,
onde elas podem ser devoradas por lobos. Alguma semelhança com a nossa vida espiritual? Quantas vezes nós vamos sendo infestados de zumbidos, de falação, de falsas doutrinas? E aí a gente vai sendo, e aí a gente enlouquece, aí tem umas ovelhas perdidas, que está tudo assim, meio alienado, vê um enlouquecendo, aí vai correndo atrás, aí sai todo mundo do aprisco, e vão ser devorados por lobos. E é por isso que a gente precisa, então, estar atento à voz do pastor. Eu reconheço a voz do meu pastor. Eu reconheço a voz de Cristo. E para ouvir, eu preciso estar perto. Se eu estiver longe, eu não vou escutar. É por isso também, essa metáfora do óleo, né, ela é linda, que lá em Salmos 23, ele fala, unges a minha cabeça com óleo. E a gente precisa pedir isso, Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Tem um monte de mosca me perturbando, um monte de mosca perturbando a minha cabeça, os meus pensamentos. Então, unge a minha cabeça com óleo, derrama sobre a minha cabeça esse óleo. E, por último, eu quero pensar com vocês, depois desses barulhos que a gente viu que podem acontecer. Os barulhos do dia a dia, barulhos que são causados por tragédias, doenças, dificuldade financeira, os barulhos externos, vozes, influência, crítica, elogio, os barulhos internos, que são os nossos próprios pensamentos, tristeza, as nossas emoções que a gente precisa lidar. Depois da gente entender e identificar quais são esses barulhos que a gente precisa silenciar, como que a gente pode escutar a voz de Deus, então? Como? De que forma que a gente escuta? Eu quero silenciar os barulhos, mas como que eu escuto a voz de Deus? Ouvir a voz dele está totalmente ligado a conhecer a Deus, a buscar a Deus. Jesus, ele foi revelado a nós. Pelo Espírito Santo de Deus, Jesus foi revelado a nós. Então, nós recebemos do Espírito Santo a revelação de quem Jesus é. Daquilo, do plano de salvação dele para nós. Nós recebemos através da Bíblia, que foi deixada para nós, toda a revelação a respeito de Jesus. E quanto mais perto, mais preparado nós estaremos para reconhecer a voz de Jesus. Sabe por quê? O Espírito Santo só vai falar daquilo que Jesus já disse. Ontem o pastor César, aqui na pregação, ele falou algo mais ou menos parecido com isso. Que a gente sabe de Deus aquilo que foi revelado. Porque há muitos mistérios que nós não conhecemos. E se não foi revelado, é porque não é para nós agora nesse tempo. Haverá o tempo na vida eterna em que nós vamos, tudo vai ser descortinado. Mas aquilo que foi revelado, há uma razão para isso. É para que a gente conheça, é para que a gente se aproxime, é para que a gente tenha contato, conexão. E quanto mais eu conheço, mais eu me aproximo, mais eu vou reconhecer a voz. Não há, gente, uma formulinha mágica. Não há. Não tem como você ouvir a voz de Deus através de, sei lá, vamos pegar a caixinha da promessa e vamos tirar lá. E às vezes as pessoas vão ler a Bíblia com tanta falta de entendimento que abrem a Bíblia de qualquer maneira. Não sabem nem o que estão buscando, na verdade. Isso se assemelha mais com misticismo do que, na verdade, com conhecimento real da palavra de Deus. A gente precisa buscar ao Senhor intensamente, com intencionalidade, com entendimento e conhecer, devorar a palavra. O que está revelado ali para nós é o suficiente para que a gente se aproxime e reconheça a voz do Senhor. É o suficiente para nós. Quando você conhece alguém bem o suficiente, você já sabe como que essa pessoa agiria em determinada situação. Às vezes, a gente está em algum lugar, alguma coisa acontece, e aí eu fico pensando, nossa, se o André estivesse aqui,
ele teria agido assim. Se o André estivesse aqui, ele teria falado isso. Não é verdade? A gente não pensa assim? Porque eu conheço muito bem o André. A gente está junto 24 horas praticamente do dia. A gente tem uma conexão. Então, quanto mais você conhece alguém, mais você vai saber quais são as vontades dela. E quando você conhece a Deus tão bem, você está tão próximo, você vai entender e você vai conhecer o caráter dele, vai saber que ele é sempre fiel a ele mesmo, a sua palavra, ele não vai contra a palavra dele. E aí esse caráter de Cristo, ele vai sendo impresso em nós. Ele vai tomando conta, ele vai impregnando nos nossos ossos. Nós cantamos uma música aqui agora há pouco. Está mais perto do que a pele em meus ossos. Está mais perto de mim do que meu próprio organismo. Ele está dentro. Então, quando o caráter de Cristo ele vai sendo impresso em nós, nós vamos passar a agir da forma como ele agiria. E nós vamos ouvir essa voz e vai ser natural. Não vai ser algo que nós vamos precisar ficar forçando ou buscando. Então, conhecer a Deus está diretamente ligado com essa busca. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente fala de buscar a Deus, de se aprofundar, a gente vai sempre bater na tecla oração, palavra, adoração. Oração, palavra, adoração. São coisas que vão nos levar para este lugar. Eu faço isso só aqui na igreja? E se eu faço isso só aqui na igreja, eu corro um risco muito grande de não estar escutando a voz de Deus. Só que, mais uma coisa que a gente precisa entender, oração, palavra, adoração, que é essa tríade que a gente considera como coisas espirituais. Não é só isso também. Isso é muito importante. Mas eu preciso viver Cristo 24 horas. Eu preciso viver Cristo nos meus relacionamentos. Eu preciso viver Cristo quando eu piso daqui para fora, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no trânsito, quando eu estou no carro, quando eu estou em qualquer lugar. Não é só fiz o meu devocional, eu adorei ao Senhor, eu orei, eu estou blindado, agora eu posso ouvir a voz de Deus. Não. Se nós não estivermos com Cristo impregnado em nós, impresso o caráter dele, nós vamos estar sujeitos a esses zumbidos que vão nos tirar da presença dele. Então, além das escrituras da oração e da adoração, e da direção específica que o Espírito Santo nos dá, nós precisamos buscar viver com ele o tempo todo, em tudo o que nós fizermos. E quando a gente conhece o coração de Deus de uma forma tão plena, a ponto de que a gente reconheça a voz dele imediatamente, nós vamos saber que quando algo estiver acontecendo, eu sei reconhecer se aquilo parece com coisas que Deus faz normalmente. Eu sei reconhecer os dedos de Deus em determinada situação. Eu sei reconhecer a forma dele agir, o cheiro dele. É possível reconhecer se tem cheiro de Deus. Mas isso, se nós estivermos perto. E a gente não deve buscar obedecer a Deus só para que a gente receba direção para as nossas vidas. Vou buscar a Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu quero bênçãos, eu quero coisas para mim, eu quero ser próspero, eu quero... Tá tudo bem, todas essas coisas Ele faz também. Mas a gente precisa estar conectado com o coração dEle, para que a gente possa ser parecido com Ele de tal maneira que a gente tenha uma conexão tão imediata com o coração dEle, que a gente possa também ser resposta na vida de outras pessoas. Ser resposta de Deus na vida de outras pessoas. Eu quero contar para vocês, eu acho que, na verdade, eu já contei esse testemunho, mas é um testemunho que me impacta muito. De uma missionária que estava na África. E essa missionária, o nome dela é Ellen Roosevelt, se não me engano. E ela trabalhava com crianças ali naquele lugar.
Já há alguns anos, 4 anos, ela estava ali trabalhando com crianças. E numa determinada ocasião, uma mãe que estava prestes a dar à luz, faleceu no parto dessa criança. E essa criança nasceu prematura, com muitas dificuldades. E era um lugar muito precário, que não tinha incubadora, porque não tinha energia elétrica. E eles só tinham ali uma bolsa de água quente, que era uma bolsa que já estava muito velhinha, e o ambiente ali era um ambiente que fazia com que rompesse muito esses materiais de borracha. E esse bebê precisava ser aquecido, senão ele iria morrer. E além desse bebê, essa mãe deixou também uma criança, uma menininha de 2 anos de idade. E aí, então, eles estavam numa situação difícil, tentando manter a vida daquele bebê prematuro, e com uma criança de 2 anos que chorava constantemente a morte da mãe. E aí ela, naquela noite, colocou a bolsa de água quente no bebê, e como já era de se esperar, a bolsa não aguentou, ela rompeu, ela estava muito velha. Quando colocou a água quente, a bolsa rompeu. Uma enfermeira ficou ali com aquela criança por um tempo, aquecendo ela, mas eles precisavam muito dessa bolsa de água quente. E não era uma coisa fácil deles encontrarem. Não é igual aqui em São Paulo, que você vai ali e compra uma bolsa de água quente em qualquer lugar. Era algo muito precário o local que eles estavam. E aí, naquele dia, ela foi para o orfanato para fazer o trabalho habitual dela com as crianças, que era o que ela fazia. E ela contou para essas crianças o que estava acontecendo, que o bebê precisava dessa bolsa de água quente, que a menininha de 2 anos chorava o tempo inteiro por causa da mãe que morreu. E essa missionária, ela conta que uma criança de 10 anos de idade, a Ruth, falou assim: eu quero fazer a oração. E essa criança orou. E essa criança de 10 anos de idade orou assim: Senhor, manda para nós a bolsa de água quente, mas não é bom que seja amanhã, precisa ser hoje, porque o bebê pode morrer. E para também, já que o Senhor vai mandar a bolsa, olha a certeza dela, já que o Senhor vai mandar a bolsa, manda também uma bonequinha para a irmãzinha que ficou sem a mãe, porque aí ela vai saber também que o Senhor a ama e está preocupado com ela. E ela fez essa oração, e aí a missionária disse que olha para essa criança e diz assim: Senhor, como que eu vou, lidar com essa situação agora? É impossível que isso aconteça, é impossível. Para que essa oração seja atendida do jeito que ela está orando aqui, esse pacote tinha que vir aqui mesmo da África. E em 4 anos que ela estava lá, eles nunca receberam donativos e nenhuma oferta do local onde ela estava. E aí, ela foi embora para casa, triste com a situação, pensativa da oração da criança de 10 anos. Quando ela chega em casa, existe uma caixa muito grande na sua varanda. Uma caixa enorme, com mais ou menos 10 quilos. E aí, quando ela pega aquela caixa, o Senhor toca no coração dela para que ela vá abrir a caixa com as crianças do orfanato, sem saber o que tem dentro. E ela volta. E ali, entre todos eles, com 30, 40 crianças em volta, eles vão abrindo a caixa e muitas doações, roupas, muitas coisas. Só que, de repente, ela põe a mão e sente a textura. A bolsa de água quente estava lá. Aleluia. Mas, além disso, a Ruth, de 10 anos, quando ela viu essa cena da bolsa de água quente, ela disse assim: se ele mandou a bolsa, a bonequinha também está aí. E quando ela corre, a boneca estava lá, vestida lindamente, para que a outra criança de 2 anos também recebesse esse acolhimento, esse consolo do Senhor. E o que isso tem a ver com escutar a voz de Deus? O que isso tem a ver com o que nós falamos aqui nessa manhã? Esse pacote, ele tinha sido postado há 5 meses, com os selos do Reino Unido. Há 5 meses atrás, ele tinha sido postado. Ou seja, uma pessoa 5 meses antes, próxima do Senhor,
que estava atenta, conectada com o Senhor, ouviu, escutou a voz de Deus e obedeceu. 5 meses antes, para que aquela oração fosse respondida daquela criança. Quando nós estamos atentos à voz de Deus, nós podemos ser resposta na vida de pessoas daqui a anos. Nós podemos ser resposta de Deus para essa nação, para essa geração, até depois que você já morreu. Você pode ser resposta de Deus se você estiver próximo dele, se você escutar a voz dele e se você deixar que o Espírito Santo te guie e que ele faça de você instrumento na mão dele. Ele mora em você. O Espírito de Deus mora em você e não é possível que a gente não escute quem mora dentro. Não é possível. Se ele está em você, se ele mora em você, escute a voz dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar.